Coisa boa. Maravilhoso Deus, nesse momento nós estamos aqui na tua presença, Jesus, antes de mais nada, para te agradecer, porque o Senhor nos deu um fim de semana de paz, cheio da tua presença. Se estamos aqui é porque recebemos da tua mão livramento, vida, cura, provisão. Jesus, o Senhor trouxe para nós uma vez mais o que nós precisávamos para estar aqui. E é por isso que nós estamos aqui. Continua guardando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família e os nossos. Dependemos de Ti. Precisamos de Ti, Jesus. Estende as Tuas mãos sobre a vida de cada uma das minhas irmãs. Continua nos invadindo com a Tua presença, Jesus. Acha em nós espaço para que o Senhor venha nos usar. Se utiliza das nossas vidas porque nós precisamos de Ti. Enche o nosso coração com a Tua presença, enche a nossa vida com o Teu Espírito Santo. Jesus, não a nós, porque nós não temos, nós não somos, nós não podemos. Se tirar o Senhor de nós não sobra nada. Não tem nada de bom, não tem nada de válido. Jesus, então cobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família com o Teu sangue. Fica à vontade, Jesus, para falar conosco de uma maneira singular, onde o Senhor quiser falar conosco. Fica à vontade para tratar todas as áreas da nossa vida. Não existe nenhuma área da nossa vida que o Senhor não tenha total liberdade para entrar e mudar. Não existe nada, Jesus, que te pegue de surpresa. Então fique à vontade, porque nós entendemos e sabemos que estamos falando com o mesmo Deus, com o mesmo Jesus, que chamou aquele homem com a mão atrofiada para o meio da sinagoga, onde tinha uma multidão de pessoas, e mandou ele expor, Senhor, a sua vergonha. Mandou ele expor o seu braço atrofiado. E através daquela exposição ele teve vitória. Oh, Jesus, não existe nada em nós que o Senhor não tenha acesso. Então fique à vontade. Fique à vontade para trabalhar. Fique à vontade para fazer. Fique à vontade para mover. Para entrar, para quebrar, para reconstruir, Jesus. Porque se é o Senhor quem está quebrando, é um bom sinal. Se é o Senhor que está com a gente, Jesus, sobre as Tuas mãos, é o suficiente. Fica à vontade, Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, estão com as Bíblias abertas em João capítulo 11 e o versículo 31 em diante. Mari, que estava completando o ano ontem, ou foi, não, sábado foi Célia Brasil. Mari completou ano ontem. Eu vi a mensagem no grupo, iria mandar um áudio para ela, parabenizando ela, mas não tive tempo. Mari tá por aqui, minha gente. Ela completou ano ontem, colocou lá no grupo. Eu vi as felicitações de vocês. Eu mandei o parabéns de Célia Brasil no grupo sábado mesmo. Ó a Mari aqui, mulher. Mari, eu separei um versículo para você. Vou te dizer agorinha. Colossenses capítulo 2. Eu tava fazendo meu devocional e eu li o texto todo. E aí eu disse, olha aí. O versículo que eu vou deixar pra Mari hoje. O aniversário dela foi ontem. E eu disse assim, eu visualizei no grupo, aí eu visualizei as mensagens de vocês, mas ontem o meu dia foi corrido. Eu não tava em casa, eu tava ajeitando meu cabelo. E tem hora, minha gente, que se a gente não abrir mão do celular, a gente vive pra responder mensagem. Eu não tô pronta pra isso. Olha, você vai me perdoar, mas tem hora que dá vontade de colocar no modo avião por uns 4 dias. Só que eu não posso. Não tenho autorização para isso.
Então ontem eu me permiti mesmo não responder ninguém e não atender ninguém, porque eu não tava afim. Érica disse, Glorinha, pare com isso. Você tá aí sem fazer nada. Eu tava sentada e ela tava ajeitando meu cabelo e eu me permiti bloquear meu celular e ficar sem mexer no celular. Aí eu vi as mensagens de vocês. Eu abri a mensagem antes de bloquear o celular. Abri a mensagem e... Amei, Mariana! E eu disse, eita, é o aniversário de Mari. Eu não esqueci de lhe parabenizar. Tô lhe parabenizando aqui hoje, aqui e agora. Aí depois eu bloqueei o celular, coloquei lá e vim pegar o celular na hora de ir para o culto. Eu me permiti fazer isso porque senão a gente endoida. Não tem cabeça que dê conta de tanta mensagem. Olhe, tem hora que a gente ou diz assim, agora não, ou então tu vai viver só para estar no celular. Eu não tô pronta para isso. Então, Mari, parabéns, Mari. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vida, que o Senhor te dê saúde. Para a tua meditação hoje, Colossenses, capítulo 2, e o versículo 2 em diante, que diz assim: foi uma carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E eu quero dedicar para você esse versículo hoje. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo estava desejando aos crentes de Colossos que eles fossem encorajados em Cristo, que eles fossem cercados pelos laços de amor de Cristo, que eles fossem fortalecidos em Cristo. Não é como quem deseja força por desejar. Seja forte, seja corajoso, não. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo assim, em Cristo, no segredo de Deus, que vocês possam entender o segredo de Deus, que é Cristo. E com isso vocês venham obter força, vocês venham desfrutar do amor e que vocês tenham a certeza de que vocês terão isso em Cristo. E ele fala no versículo 3, nele, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então esse é o desejo do meu coração para você hoje, Mari. Que você venha desfrutar do que o Senhor, somente o Senhor tem para você. Sabedoria e conhecimento que estão escondidos no tesouro que é Cristo. Que Deus te abençoe em todas as áreas da tua vida. Que Ele visite a tua mente, que Ele visite o teu coração, que Ele te dê vida em abundância. Que todas as amarras, que todos os pensamentos limitantes, todas as setas inflamadas do maligno caiam por terra. E que essa nova fase, que esse novo ciclo seja uma nova história. Não mais a mesma Mari de sábado, mas que a partir de ontem, de fato e de verdade, tenha nascido uma nova Mari para um novo tempo, com Jesus de fato, sabendo quem Ele é, não por ouvir falar, mas por andar com Ele, por conhecer nele, sabendo que você sozinha não consegue. Você não tem força sozinha, você não tem coragem sozinha, você não tem êxito em nada se fizer sozinha. Mas se você colocar o Senhor como centro da tua vida, como centro das tuas emoções, como centro de tudo que você precisa fazer, não importa o que você viveu, não importa por onde você já passou, não importa as feridas que você tenha no seu coração até aqui, não importa. O que importa é a nova história, porque o Senhor, Ele está disposto, se você quiser, Ele está disposto para fazer com que você desfrute do melhor
que tem nele para você. Então esse é o meu presente para você, sabendo que eu queria ter, mas na verdade o melhor a gente tem, que é a palavra de Deus. Eu queria presentear vocês, porque eu amo a vida de vocês. Mas o melhor que a gente tem, a gente oferece. O melhor que nós poderíamos ter, de fato e de verdade, é Jesus e a palavra dele. É como Pedro disse para aquele aleijado. Eu estou recapitulando a minha fala, organizando ela. Que, na verdade, o melhor a se oferecer nós temos. Não é ouro, não é prata, não é bens materiais. Não existe nada melhor para presentear alguém do que a palavra que não volta vazia. É como Mariana disse, um tesouro inestimável. Se tudo que você tem é Jesus para ofertar na vida de alguém, você tem tudo e você está ofertando o melhor. Então esse é o meu desejo para a tua vida, Mari. Colossenses 2, 2 e 3. Que Deus te abençoe. Que Ele te abençoe em todas as áreas. Em todas as áreas, porque Ele é Deus de obras completas. Jesus, quando Ele chega na vida de alguém, Ele não chega pela metade. Ele não chega para tratar a tua vida econômica e deixar a tua mente em desespero e confusão. Jesus não chega somente na tua saúde física e a emocional. Ele não tem capacidade de entrar. Não. Jesus, quando Ele chega, Ele organiza todas as áreas. Jesus, quando Ele entra, Ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E Renata disse que ontem foi o aniversário do filho dela, não foi, Renata? Para a meditação dele, Renata. Salmos 100. Deixa eu só recalcular aqui, vizinho. Só um tempinho, eu vou deixar um versículo pro teu filho. Salmos 108. O versículo 1. O salmista Davi, ele disse: meu coração está firme em ti, ó Deus. Por isso te cantarei louvores com todo o meu ser. Mas mais precisamente, Renata, a parte A do versículo 1. Que ele possa abrir a boca para dizer que o coração nele está firme em Deus. Independente da realidade que ele esteja vivendo atualmente. Eu não sei. E também não me interessa saber como ele está vivendo atualmente. Mas quando a Bíblia diz, quando o salmista Davi disse, meu coração está firme em ti, para que o salmista Davi pudesse abrir a boca e dizer que o coração dele estava firme no Senhor, naquele presente momento em que ele escreveu esse salmo, ele está falando sobre um caminho onde ele passou para que ele pudesse abrir a boca e dizer que agora sim o coração dele estava firme. Então, independente do que o seu filho está vivendo hoje, que o Senhor o encontre de maneira tal que ele possa abrir a boca e dizer que o coração dele está firme em Deus, sem cochear em dois pensamentos, sem titubear, sabe? Porque existem fases da nossa vida em que parece que nada é certo, não tem certeza de nada, tudo gera dúvida, né? Nada é certo, a gente está distante de Deus, a gente não sabe como será o amanhã de fato. E quando a gente está distante de Deus, além de não saber, a gente não sabe a... E isso é um caminho. O caminho. Então o desejo do meu coração é que o Senhor o encontre.
Que o Senhor encontre o teu filho para que o Salmo 108, versículo 1 a parte A, seja uma verdade na vida dele. Que ele possa dizer, como o salmista Davi disse, que o coração dele estava firme no Senhor. E para que o coração esteja firme, um dia precisou estar fragilizado. Então que o Senhor encontre Renata, a casa dela, de maneira completa, e o filho dela, para que vocês todos juntos, Renata, possam dizer que o coração de vocês está firme no Senhor. Sessão aniversário encerrada, né? Para todos os outros que completaram ano esse fim de semana, Salmos 46. Nosso socorro vem do Senhor. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Nós não temos pelo que temer. João, capítulo 11 e o versículo 31 em diante, diz assim: quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: existem duas multidões aqui. Existe uma divisão. Os que olharam e disseram: vejam como ele o amava. E outros que disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra, fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. O começo do versículo que a gente leu, o 31. A gente vai entender ele quando a gente volta um pouquinho. Quando a gente volta para o versículo 29. Eu falei sobre isso na sexta, mas não tem problema nenhum de relembrar para vocês. Jesus chegou na casa de Lázaro 4 dias depois de Lázaro sepultado. A notícia chegou para Jesus e Jesus ainda passou 2 dias para sair de onde estava e voltar para Betânia, para a Judéia. Quando Jesus chegou lá, Marta viu, a notícia chegou para Marta: Jesus está vindo por aí. Isso sou eu conjecturando. Eu vou colocar em minhas palavras e tu presta bastante atenção porque a gente já passou por aqui. Marta mandou chamar Jesus quando Lázaro estava muito doente. A notícia chegou para Jesus. Jesus disse: a enfermidade não é para a morte. Jesus já deu o final da história
assim que a má notícia chegou. Eu não consigo não enxergar um Deus que já está falando com a gente desde o começo da ministração, porque de fato e de verdade ele não precisa de tempo quando ele quer responder. A partir do momento que a gente lança sobre ele a nossa necessidade, a nossa falta, o nosso problema, o que a gente precisa, ele é fiel para descer com resposta imediata. Quantas vezes a gente entra na presença do Senhor com uma causa impossível e ele diz, não vai terminar assim. E ele abre a boca dele, ele lança uma palavra sobre nós e ele diz como é que vai ser o nosso futuro. Mas Lázaro está doente, está morrendo. Se o Senhor não chegar agora, ele morre. Ele olha para aquele mensageiro e diz, não vai terminar em morte. E fica onde estava. Jesus não voltou para Betânia junto com o mensageiro. Jesus deixou o mensageiro voltar e continuou onde estava. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, não vai terminar em morte, e passou ainda 2 dias. Como é que Jesus acaba de mandar uma mensagem dizendo que a doença não termina em morte e Lázaro morre? A Bíblia diz que Lázaro morreu. Lázaro morreu. 2 dias depois, Jesus sai de onde estava e vai para Betânia. 2 dias de viagem para chegar em Betânia. Chegando em Betânia, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Não havia mais esperança. Se doente estava ruim, se muito doente estava pior. Lázaro morto, acabaram-se toda esperança daqueles irmãos. Toda esperança, todo deslumbre de vitória, toda expectativa de uma mudança de quadro, de diagnóstico, acabou porque a morte chegou. E quando a morte chega, de fato e de verdade, se não for o Senhor, mas Jesus até então não tinha realizado nenhum milagre ainda de trazer vida para nenhum morto. Então, para eles, era algo novo. Jesus já tinha curado. Jesus já tinha trago a visão ao cego de nascença. Jesus já tinha feito um surdo ouvir, um paralítico andar. Mas um morto ser trago de volta à vida nunca tinha existido. Era algo inédito que eles estavam vivendo. E quando Jesus chega na casa de Marta, que Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela saiu. Eu deixo a minha mente passear nesse texto para eu imaginar Marta indo ao encontro de Jesus correndo. E ela disse, mestre, se o Senhor estivesse aqui, esse texto é muito conhecido, eu sei que você já ouviu esse texto, mas eu preciso te lembrar dele na totalidade do que aconteceu para que a gente chegue onde o Senhor quer tratar com a gente hoje. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo, quando a mensagem chegou, quando os meus joelhos se dobraram diante de ti, quando eu entrei no meu quarto, fechei a porta, quando a morte era somente uma ameaça. Jesus, quando tudo não passava de medo, se o Senhor tivesse chegado aqui, na minha situação, quando tudo não passava de medo, essa situação não teria piorado. Porque quando eu dobrei os meus joelhos para dizer ao Senhor que havia uma ameaça, eu já estava ali mostrando que eu tinha fé suficiente para recorrer a ti. E foi por isso que isso sou eu conjecturando, tu vai entender. Tu conhece a história de Marta, tu conhece bem a história de Marta e de Lázaro. Quando Marta corre diante de Jesus, eu gostaria que você entendesse, é uma casa que Jesus frequentava. Era uma casa que Jesus ia, levava os discípulos. Ele ia comer, ele ia conversar,
Ele tinha amigos ali. A Bíblia diz que eles amavam a Jesus e Jesus amava eles. Um versículo que me chamou muita atenção, que inclusive foi um dos versículos que foi destaque da palavra de ontem do culto, foi o versículo 5 que diz: Jesus amava. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, era um amor recíproco. Não eram só eles que amavam Jesus. Jesus amava eles. E ainda assim, Jesus chegou lá. Jesus só saiu de onde estava 2 dias depois da mensagem. E chegou lá 2 dias depois de ter saído de onde estava. 4 dias. Tu entende que nesse cenário aqui a gente vê alguém que ama Jesus e que Jesus ama. É eu e você nesse cenário. Imagina você e eu imagino a mim nesse cenário. É quando é só uma ameaça. O impossível ainda não virou impossível. E a gente tá querendo que Jesus chegue enquanto não tá tão difícil. Não é? E aí eu vejo Marta indo ao encontro de Jesus. Alguém chega para Marta e diz: Jesus está vindo por aí. Aí Marta sai de dentro de casa. Eu quero que tu imagine que a Marta é você, Betânia é a sua casa. É a casa que Jesus frequenta. É a casa que os vizinhos ouvem louvores tocando. É a casa que alguém passa e vê você glorificando dentro de casa, fazendo teu culto, tua consagração. Às vezes alguém passa pela madrugada, vê a luz do teu quarto acesa porque tu estás de joelho orando. É a casa que as pessoas dizem: aí tem um crente, Jesus frequenta essa casa. Tá entendendo? É dessa casa que eu tô falando. É a casa que alguém bate e diz assim: irmã, ora por mim. Tu tá entendendo? É sobre essa casa que eu tô falando. É a casa que Jesus frequenta. Que os discípulos de Jesus vão. Que são os amigos de Jesus que está ali. É quando eu e você abre a boca em oração e diz assim: meu amigo. Porque a gente sabe que nós temos um fiel amigo nele. E eu digo: Jesus, quantas e quantas e quantas vezes, ainda que na nossa falha e limitação, eu dobro os meus joelhos e digo: Jesus, meu amigo, bom dia, meu amigo. Era sobre esse relacionamento de amigo que tinha na casa de Marta e de Lázaro. E eu imagino Jesus vindo e tem uma confusão na cabeça de Marta, porque é normal. Essa confusão de sentimentos é normal. Imagine que você tem um amigo que traz a visão aos cegos. Tu tem um amigo que traz a saúde, a vitalidade de um paralítico que estava há 38 anos nas margens de um tanque. Essas notícias correm. Ele podia fazer e é por isso que você mandou chamar. Existe uma confusão humana na cabeça de Marta e existe uma confusão humana na nossa cabeça hoje. Que Jesus nos senta aqui para conversar com a gente justamente sobre isso. Eu imagino Marta vendo Jesus se aproximar, o amor de amigo, de ainda bem que ele chegou para me consolar. Assim que ela bate o olho nele, tem um suspiro de ainda bem que ele chegou para me consolar. Depois, logo em seguida, na complexidade das nossas emoções, na rapidez dos nossos pensamentos, vem outro pensamento. E por que ele não veio antes? Logo a gente pensa: se ele tivesse vindo, eu nem precisava que ele me consolasse agora.
E existe uma confusão entre o amor do meu amigo ter chegado e eu preciso do abraço dele. Era Jesus que estava vindo. Era Jesus que frequentava aquela casa. Era Jesus que sentava naquela mesa. Então, assim, era o amigo dela que estava chegando ali, o amigo da família que estava chegando ali. Então, existia a parte amigo e existia a parte de Deus que podia ter feito algo e não fez. Como é que a gente reage numa situação dessa? A gente não pode abrir a boca e apontar a posição de Marta, porque nós somos Marta. A gente diz, ainda bem que ele chegou para me consolar, e a gente olha a situação e diz assim, mas ele vai me consolar, mas se ele tivesse vindo antes, Lázaro não tinha nem morrido. Isso se chama humanidade. Eu me vejo em Marta porque eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que eu digo, ainda bem que ele veio, mas logo em seguida a minha mente não para. Minha mente é um transformer. Eu brinco com Érica e Érica diz assim, essa mente é brilhante, mas a minha mente é tão rápida. E existe um turbilhão de pensamentos. Eu sei que não é só eu aqui. Boa tarde, Gelso. Fica à vontade. Existe um turbilhão de pensamentos na minha mente. E assim, gerir isso é um desafio. É só o Senhor quem consegue. Então acredite, eu consigo sentir um pouquinho do que Marta estava passando nesse caminho do alguém dizer Jesus está vindo por aí e até ela chegar de fato perto dele. Porque para quem tá vendo de fora, esse caminho foi rápido, né? Mas só Marta e Jesus conseguem entender o quão demorado foi esses passos de Marta de dentro de casa até chegar perto de Jesus. Não, o que eu tô falando da demora para ela chegar até ele não é uma questão geográfica. É uma questão de quantos pensamentos passaram na cabeça daquela mulher de dentro de casa até chegar perto de Jesus. Como é que a minha casa é a casa que ele frequentava? Como é que ele é meu amigo? Como é que ele frequentava a minha casa? Que bom que ele chegou, mas ao mesmo tempo ele deixou para vir agora, que não tem mais jeito. E agora é o meu amor de amiga dele, de serva dele, de quem conhece ele, sabe o que ele pode fazer. É amor porque ele frequentava a minha casa, mas é uma certa indignação porque ele poderia ter vindo antes e não veio. É a parte do que a gente precisa colocar a nossa imaturidade no bolso e confiar inteiramente na deidade, no poder do Deus que é o nosso amigo, mas é Deus. É nesse momento que eu preciso colocar no bolso a minha falta de maturidade e entender que o céu não se move pela minha emoção. O céu não se move pelo que eu preciso que ele faça. Tu entende? Quando o salmista Davi, ele diz assim, esperei com paciência no Senhor. É sobre isso. Esperar com paciência no Senhor é exatamente esse cenário. Como é que eu tenho paciência em esperar quando eu mandei chamar? Uma coisa é tu não fazer nada e tu esperar que ele venha, sei que tu tenha feito a tua parte, mas Senhor, eu tô fazendo a minha parte, que é mandar te chamar, e onde é que tu estás? É essa confusão, é nesse cenário aqui que Marta se encontra. Porque é muito fácil dizer assim, se você fizer a sua parte, Deus faz a dele, e de fato ele faz a dele.
Mas Jesus quer forjar em nós um caráter amadurecido. E acredite, essa palavra é mais para mim do que para qualquer um de vocês hoje. Aí você vai dizer de novo isso, Glória. E eu vou fazer o quê? Se ele decidiu me quebrar. Meu Deus do céu. Aí, tu consegue entender esse cenário? É Jesus dizendo assim pra gente: eu quero lhe ensinar a ter maturidade. Porque quando o salmista Davi diz assim, esperei com paciência, era literalmente tá doendo, tá sofrendo, tô em dor, tô em pranto, mas estou esperando. Como é que eu espero quando o pior já aconteceu? Aí logo em seguida o salmista Davi diz assim: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A situação de Marta aqui. Alguém que já tinha enterrado o irmão há 4 dias e estava assim, será que ele não se importou? Será que ele entendeu direito o que eu mandei dizer a ele? Será que a minha oração não subiu? Será que ele não ouviu a minha oração chegar? Eu dobrei os meus joelhos, eu disse a ele que eu estava precisando de um socorro, eu disse a ele que eu estava precisando de uma resposta. E teve que acontecer isso. E agora que ele chegou, o que foi que aconteceu nesse percurso para que ele não tenha chegado? Aí Marta chega para Jesus e diz assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu Deus do céu, meu irmão não teria morrido. Essa fala de Marta de dizer assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não teve recepção. Não teve, na verdade não teve nenhum mestre, foi só se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não teve recepção nenhuma, teve desespero. Isso aqui era a emoção de Marta falando. É quando Jesus chega e a gente diz assim, mas Jesus, o Senhor deixou para chegar agora. Nem agradece por ele ter vindo. Marta, é eu e você. A gente sabe que ele pode fazer, mas a gente não tem fé suficiente para crer que ele pode fazer, ainda que a nossa situação tenha chegado num estado do impossível. A gente acha que ele só pode fazer enquanto Lázaro está doente. Quando Lázaro morre, a gente acha que é muita coisa. A morte é muita coisa. E quando Jesus chega, que o pior já aconteceu, a gente diz, se o Senhor estivesse aqui antes, era Lázaro, era Marta, é eu e você, dizendo para Jesus, chegou tarde, Jesus. Obrigado, viu, pela consideração, mas se o Senhor estivesse aqui antes, Lázaro não teria morrido. É quando eu digo a vocês que existia uma confusão na mente de Marta nesse momento. Por que, Glória, tu estás me dizendo isso? Porque no versículo 21, ela diz que se o Senhor estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Mas logo no 22, meio que a mente dela, aquela confusão vai procurando se organizar. Ela diz assim, no 22, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Tu consegue entender que no 21 o sentimento de Marta está falando. E no 22 saiu a emoção, porque Deus não trabalha por meio da minha emoção. A minha fé não está condicionada pelo que eu sinto. Eu não posso crer nele se eu estou sentindo ele apenas. Eu preciso crer nele porque eu sei quem ele é. O texto é quando eu digo a vocês que existe uma confusão de pensamentos e de emoções acontecendo em Marta, porque no 21 era o sentimento.
No 22 era o que ela sabia. Ela sabia. No 22 ela diz, mas eu sei que mesmo agora, ou seja, ela estava procurando recalcular a rota do que ela estava falando. Ela disse, eu acabei de dizer que se ele estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas eu sei, eu creio nele. Eu creio nele que ainda agora, se ele pedir agora, tudo que ele pediu, o Pai vai fazer, o Pai vai dar a ele. Logo em seguida, Jesus diz, seu irmão vai ressuscitar. Mas essa fala de certeza de Jesus, seu irmão vai ressuscitar, na humanidade de alguém que está vendo que a pedra já foi colocada no sepulcro, humanamente acabou. Como é que a gente recebe Jesus olhar para a gente e dizer assim, teu irmão vai ressuscitar, quando a gente precisa de uma base para se segurar? Tu entende? Para quem viu coxo andar, para quem viu cego enxergar, ser cego e ter uma base para se segurar, porque já viu um cego enxergar, vai dizer, se ele trouxe à vista aquele cego, eu sou cega também. Ele pode, porque eu já vi ele fazer assim. A gente acha que Jesus só pode fazer o que ele já fez na vida do outro. E se na sua casa ele quiser fazer algo diferente? E se com você ele decidir fazer algo inédito? Porque até então nenhum morto tinha ressuscitado. E aí como é que eu me agarro numa verdade dessa? Se Jesus olhar para mim e dizer, Lázaro vai ressuscitar, mas onde é que eu vou me agarrar? Qual é a experiência que eu vou me segurar se até então nenhum morto foi ressuscitado através dele? E agora, eu creio baseado em quê? É Jesus olhando para mim e para você dizendo assim, a minha palavra não basta para você. Eu dizer para você, eu sentar você aqui hoje de 13h04 e perguntar a você, a minha palavra não basta para você. Não é porque você não viu acontecer na vida de ninguém que eu não posso fazer na sua. Porque a gente diz que quer viver o inédito, mas a gente quer viver o inédito baseado no que a vizinha viveu, no que a dirigente viveu, no que a irmã da igreja viveu. E Jesus está dizendo assim, não. Eu disse para você que com você seria diferente. Então não viva baseado no que alguém já viveu, porque você quer se agarrar na experiência de alguém, quando o que eu quero fazer com você não é sobre o que eu já fiz na vida de ninguém. Aí eu enxergo a mente de Marta dando um curto-circuito nesse momento, porque ele diz, seu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz sim, mas logo em seguida ela diz assim, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Ela diz assim, ela meio que está dizendo a Jesus, sim, eu conheço as escrituras. Eu sei o que está escrito, o que o profeta Isaías disse. Eu sei. Vai haver uma ressurreição no último dia. Eu conheço a palavra. Às vezes a gente quer pregar para Jesus, né? Às vezes a gente quer chegar para Jesus e diz assim, Jesus, eu sei. Tá escrito assim, assim, assim. Aí Jesus fala pra gente e a gente, em contrapartida, quer mostrar pra ele que a gente conhece a palavra. Aí ele me chama aqui, te chama aqui pra dizer assim, Glória, eu sou a palavra. Glória, eu tenho episódios inéditos. Eu não me limito, meu poder não se limita, não existe limite para o que eu posso fazer. Tu tá entendendo? Quantas e quantas e quantas e quantas vezes Jesus chega pra gente e Jesus diz assim, eu vou fazer. Aí a gente diz assim, eu sei que o Senhor vai fazer. A gente responde igual a Marta.
Na ressurreição dos mortos, né? No último dia, Jesus diz, meu Deus, que mente pequena, que pensamento limitado é esse, Marta? Existem coisas que precisam acontecer nas nossas vidas para que o nível da nossa fé seja rompido. Existem desertos que nós precisaremos atravessar. Existem vales que nós vamos precisar passar. Existem Lázaros que vão precisar morrer para que o Senhor mostre para a gente que Ele nos ama mais do que o amor de um amigo. Que Ele faz mais e melhor. Que Ele pode fazer mais do que a nossa mente consegue. Sabe por quê? Porque, amigo, a gente se move muito por emoção. Experimenta um amigo que tu ama, que tu frequenta a casa dele, que tu ama, que tu considera. Dizer a você que tá precisando de algo, você vai mover céu e terra e você vai ajudar. Mas Jesus precisava mostrar para Marta o privilégio que é ter ele frequentando a casa dela. E a forma de Jesus mostrar para mim e para você que é um privilégio tê-lo nas nossas vidas é deixar o impossível chegar. É deixar a doença de Lázaro piorar a ponto da morte chegar. A ponto de a gente precisar preparar o funeral de Lázaro, que é amigo de Jesus. Como é que tu me explica uma situação dessa? Eu mandei chamar ele quando Lázaro estava doente. Ele frequentava a minha casa. E aí, o mensageiro já foi, já voltou. Ele não veio junto com o mensageiro. Agora chega o mensageiro sem ele. Lázaro piorou, Lázaro morreu. Agora a gente vai precisar embalsamar Lázaro. A gente vai precisar cobrir Lázaro com faixas. Aí eu quero que tu pense nisso aqui comigo, nesse cenário. Como é que pode Marta e Maria embalsamando Lázaro? Como era que estava a mente delas? Eu servi Jesus. Ele tinha poder para curar Lázaro. E ele não veio. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Onde foi que a gente errou? Porque a gente mandou chamar e ele não veio. E passando as faixas em Lázaro. Prepara o funeral de Lázaro. E além dos questionamentos da própria mente de Marta e Maria, chega os vizinhos que dizem assim, mas não era nessa casa que a gente ouvia vocês louvando o nome dele? Mas não foi vocês que estavam aí um dia desse procurando o maior reboliço dentro dessa casa, cheia de gente, essa casa era todo mundo conversando e rindo. E não foi tu, Marta, que estava servindo ele um dia desse? E cadê esse homem que não veio? Porque além da confusão da mente, tem a confusão dos espectadores, né? Que eles dizem assim, mas não foi a tua casa que eu passei um dia desse e ouvi louvando? Tinha um monte de discípulo aí junto com ele. Vocês estavam chorando, falando em língua, falando dele, ouvindo ele falar com vocês. E agora? O caminhar com Deus, andar com Deus, é ter maturidade para saber que, como o profeta Isaías escreveu, ele vai nos provar na fornalha da aflição. Eu não vim pregar para você um evangelho coach que vai te isentar das dores. Mas eu vim te dizer que existe um Deus que quando a má notícia chega, ele já fala do final. Ele disse que não iria terminar assim.
A questão é o cenário. A gente se apega no que está vendo. E é o se apegar no que está vendo que limita a nossa fé acerca do Deus que disse o que eu não estou vendo. Mas ele já disse como vai terminar. Ele já disse que não termina em morte. Quando Marta chega e ela diz, e se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, ele vai ressuscitar. Ela diz, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem. No último dia. E eu quero que tu entenda justamente isso. Quando todos... Eita, que Jesus preciso. Nós servimos a um Jesus que sabe trabalhar. Experimenta levar o teu impossível para a mão de Jesus. Experimenta colocar diante de Jesus o que é impossível aos teus olhos. Porque Jesus, ele faz exatamente para te mostrar que ele te ouviu. Porque ela diz, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem. Aí Jesus vai seguindo, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo depois de morrer, vai viver. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Ela diz, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, Marta voltou para casa. Quando Marta volta para casa, ela vai chamar Maria. Porque, diferente de Marta, Maria ficou em casa. Existem personalidades e reações diferentes diante dos cenários que o Senhor nos coloca. Existe Marta que reage, indo até Jesus e dizendo a Jesus, vai de encontro a ele e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas em contrapartida nós temos Maria. Maria não. Maria é aquela que a notícia mal chega, o impossível se apresenta e ela não tem força de sair de casa. Tem a Marta que consegue ir até Jesus e tem a Maria que fica em casa sem força para se mexer. Porque a dificuldade foi tanta, a decepção foi tanta que deixou ela dentro de casa. Mas Jesus responde Marta e Jesus manda chamar Maria. Tu tá entendendo que Jesus te conhece? Tu tá entendendo que Jesus conhece quem vem até ele buscando milagre, mas ele também conhece quem não tem força para se mexer e fica em casa. Aí para essa ele manda chamar. Eu vejo um Deus que inclui. Eu vejo um Deus que faz conta. Eu vejo um Deus que viu Marta vindo, olhou para a multidão e disse, e Maria tá onde? Manda chamar Maria. Diga a ela que eu cheguei. E aí Marta vai, chama Maria. Maria se levantou porque ninguém resiste quando Jesus decide chamar, ainda que sem força. Ainda que em dor, quando Jesus manda chamar, a gente tem que vir, porque o nosso corpo é subordinado à obediência de um Deus que brada, manda chamar e a gente tem que vir. Ah, mas eu tô sem força, mas eu preciso te dizer que Jesus está mandando te chamar. E quando ele mandar te chamar, o teu corpo vai ter que reagir. Existe um relógio de Deus. Meu Deus do céu. E quando o ponteiro disser que essa é a hora de obedecer o chamar de Jesus, teu corpo tem que obedecer. Não tem desculpa não, ele está te chamando e o pó obedece o Deus que o formou. Tu entende? Todas as células do teu corpo vão trabalhar, o sangue vai correr, as tuas articulações vão se mexer e quando tu menos esperar, tu estás aos pés dele de novo. Por quê? Como Jeremias disse, um dia Jeremias disse, eu não vou mais falar sobre ele. Tu me iludiste e eu fiquei iludido. Meu Deus.
ele diz, eu não vou mais falar de ti. E logo em seguida, Jeremias diz assim, mas como é que eu não posso falar de ti? Se a tua verdade é como fogo em meus ossos, e quando eu digo que eu não vou falar, quando eu menos espero, eu já falei. Como é que tu me explica? É Maria dentro de casa. A notícia que chegou para Marta, chegou para Maria. Porque quando Jesus vem com os discípulos, quando Jesus chega, todo mundo percebe que ele chegou, porque ele não chega só. Tu tá entendendo? A notícia que invadiu a casa de Marta de Jesus chegou, Maria ouviu. A questão é que é diferente a força que Marta tem para a força que Maria tem. Tu tá entendendo? E aí, quando Jesus chega, que a notícia chega para Marta, Maria ouviu. Só que a força dela é diferente. Mas Jesus te conhece. Jesus sabe quem você é. Jesus faz conta de você. Ele conhece que a tua estrutura não é igual à estrutura de Marta. E ele não está comparando. Ele trata com você do jeito que ele trata com Marta. Ele tem um jeito especial de tratar com você. E ele foi e mandou chamar Maria. Maria se levantou imediatamente e foi até ele. Jesus tinha ficado fora. Quando Maria sai apressadamente, a Bíblia diz que Marta chega à parte, no particular. Porque existem notícias que vai ser no particular. Tu entende? Existem recados de Deus que ele entrega só a Maria. Quando Jesus manda chamar a gente, tu entende que quando Jesus mandou chamar Maria, Jesus não mandou chamar Marta, não. Jesus veio chegando, Marta viu e foi correndo. Com Maria foi diferente. Jesus mandou chamar Maria. Aí Maria, sentadinha lá, no meio da multidão, Marta chegou à parte, num particular, e disse no ouvido dela, Jesus mandou te chamar. Automaticamente Marta fica em pé. A multidão não ouviu. O que foi que Maria ouviu que colocou ela em pé? E quem sabe? E quem foi que ouviu? Não, a multidão não ouviu, a multidão não sabia, não. Mas a Bíblia diz que quando as pessoas que estavam na casa viram, eles não ouviram, eles viram. Maria saía apressadamente e eles imaginaram. Eles não ouviram. Eles não tinham certeza. Eles imaginaram que Maria tinha ido chorar no túmulo de Lázaro. Tu entende que existe uma multidão ao teu redor e tem gente que vai atrás de você para saber para onde você vai, imaginando onde você está indo, sem saber a totalidade do que tu estás vivendo, porque Maria estava obedecendo o chamado de Jesus, mas a multidão foi atrás dela, não porque sabia que Jesus tinha chamado ela, porque Marta disse a Maria à parte, a multidão foi atrás dela. Tu entende? Achando que ela ia chorar no túmulo de Lázaro. Mas Jesus deixa. Sabe por quê? Porque é para a glória do nome dele ser manifestado. Deixa a multidão ir atrás de você sem saber que o que tu estás fazendo é obediência. Deixa a multidão se levantar e ir atrás, deixa. Às vezes a gente fica incomodado, né? Porque a gente tá obedecendo a Jesus e tem um monte de gente olhando e a gente diz assim, meu, o que é que esse povo tá fazendo? Deixa. Tu ouviu de Jesus? Marta disse a você, a parte,
que Jesus tinha mandado chamar você. Só que quando você se levantou, não tinha uma multidão chorando com você? Então eles não ouviram, mas eles estavam ali com você. Então eles se levantaram, mesmo sem ouvir o que você ouviu. Eles se levantaram para ir chorar, porque eles imaginaram que você estivesse ido chorar. Deixa. É para a glória do nome do Senhor. Eita, que Jesus bom e fiel e que fala. Que bom que ele fala. E a Bíblia diz que eles chegaram lá e assim que chegou no lugar onde Jesus estava e o viu, a Bíblia diz que Maria caiu aos seus pés. Marta não caiu aos seus pés. Maria caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui. Tu consegue entender uma vez mais a confusão dos pensamentos que estava acontecendo ali? Não só em Marta, em Maria também. Porque Maria foi obedecendo, mas quando ela chegou, ela caiu aos pés dele em sinal de rendição, humilhação, reconhecimento. Judeu só se curva diante do Messias. Judeus não se curva diante de nenhum outro Deus. Então entenda, ela estava reconhecendo. Tu chegastes, que bom, eu reconheço, tu és o meu Deus, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aquele sinal de se render diante do Messias era isso. Que bom que o Senhor chegou, tu continua sendo o meu Deus, independente. Independente do que aconteceu antes, mas logo em seguida o que sai da boca dela: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma história que Marta tinha acabado de dizer: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, Maria chorou, o povo chorou. Existia uma influência aqui. Tu entende? Maria levantou e foi ter com Jesus, foi até Jesus, o povo foi também. Maria chorou, o povo chorou também. Jesus chorou junto com eles. E a Bíblia diz que Jesus diz assim: onde vocês colocaram? E aí eles responderam: Senhor, venha e veja. Foi levar ele até onde tinham colocado Lázaro. O 35 diz que Jesus chorou. O 36 diz que as pessoas que estavam ali, uma parte dizia: veja como ele o amava, porque viram ele chorando. As pessoas acham que Jesus só era capaz de amar Lázaro porque Jesus estava chorando. Só que Jesus não é movido por sentimento. De forma nenhuma. O ir, o ouvir de Jesus. Tu acha que tu é bom o suficiente para Jesus te amar tanto que ele só pode provar que te ama? Tu acha que tu é bom mesmo assim? Que Jesus só pode provar que te ama se ele chorar? A gente só ama ele porque ele nos amou primeiro. A gente não merece esse amor. A partir do momento que ele ouviu o que o mensageiro mandou dizer, já era amor suficiente. Já era amor demais. Ele esperou 2 dias, mas ele foi. Já era amor demais. Tu entende? Ele chegar naquela casa já era amor demais. Ele chegou e ele disse: me levem até o túmulo. Era amor demais, mas a limitação da multidão, quando Jesus chorou, a evidência do sentimento. Jesus não é movido por sentimento. Não, não é o que eu estou sentindo, é o que eu sei. E aí, a Bíblia diz que Jesus chorou e as pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava, porque ele chorou. Qualquer um podia chorar.
Vê como a gente é sensível, vê como a gente é frágil, vê como a gente é limitado nos nossos pensamentos. Por que, Glória, tu estás dizendo isso? Porque a multidão nem era tão íntima da casa de Lázaro assim. E quando Maria chorou, eles choraram também. Então, o que significa dizer que o amor de Jesus só era exposto como amor se Jesus chorasse? Tu tá entendendo? É muito limitada a nossa percepção. A gente acha que Jesus só tá fazendo se a gente vê. Não, ele está fazendo. Ele já está fazendo. Onde é que está a tua visão? Porque se a minha visão estivesse aberta o suficiente, eu entenderia que ainda que ele tenha chegado 2 dias depois, já era amor, porque ele chegou. Jesus era um homem muito ocupado. 2 dias depois, ele saiu de lá. Mas ele veio. Tu estás entendendo? E a multidão não enxergava por essa percepção. A percepção de amor que eles tinham era porque eles viram uma lágrima descer no olho de Jesus. Sendo que até bocejando sai lágrima. Como é que está a nossa percepção? Como é que está o nosso olhar acerca do cenário que a gente está vivendo com Jesus? Porque Jesus está dizendo, eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo o milagre. Eu já cheguei, eu já estou aqui. Eu já estou te dizendo, me leva até o teu problema, me convida, insiste. Por que é que tu acha que eu só te amo, que eu só estou fazendo no cenário aqui de Marta? Tu só acha que é amor se eu chorar? Tu estás entendendo? E a Bíblia diz que, em contrapartida, a outra parte da multidão dizia assim, este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Na multidão que nos observa, tem as pessoas que olham e dizem assim, realmente Jesus te ama, porque ele está te sustentando até aqui. Mas tem a outra parte, que vai olhar e vai dizer assim, mas se ele te amasse mesmo, ele não deixava nem tu chegar nessa situação. Tu entende que tu precisa ter maturidade para lidar com 2 tipos de público, né? Porque existe. Estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E vai ter dias e dias, pessoas e pessoas. E Jesus não vai mandar, nesse cenário aqui, nenhuma delas voltar. Na casa de Jairo, ele disse que todos os que não crescem fossem embora. Mas nesse cenário aqui, ele deixou que a multidão visse. E eu acho isso extraordinário. Quando Jesus ele vai falar, o 38 em diante diz, Jesus sentiu-se novamente indignado e ele deu uma ordem, rolem a pedra, removam a pedra que fechava a sepultura, o sepulcro. E disseram assim, Jesus, Senhor, ele está morto há 4 dias. Foi Marta que disse isso. Mais uma vez, a gente querendo dizer para Jesus como é que Jesus tem que lidar com a nossa situação. É Jesus dizendo assim, expõe o teu problema. Aí a gente diz, mas Jesus, já faz 4 dias. Faz quanto tempo que tu estás com esse problema? Não responda para mim, não responda para você mesmo. Jesus perguntou quanto tempo fazia ou ele mandou tu remover a pedra? Remover a pedra é expor, sabia, né? Tem uma multidão olhando enquanto a pedra tá lá, antes de ser removida, ninguém tá vendo o teu Lázaro morto lá dentro. Aí Jesus diz, rolem a pedra para o lado. Aí Marta, a dona do problema, a dona da casa, que juntamente com Maria mandou chamar Jesus, agora Jesus dá a ordem, mas a gente não está 100% disposta a obedecer, não. A gente vem com, mestre, Senhor, está morto há 4 dias. Já faz 4 dias. Que fé é essa que nós temos? Que limita, que diz,
que precisa de um tempo para Jesus fazer alguma coisa por nós, nunca precisou de tempo. Tu entende? O Deus que ressuscita na hora que morre, ele ressuscita com 4 dias também. Tu entende? O que é o tempo do teu problema? Se Jesus decidiu chegar agora e pedir para você, ordenar que você removesse a pedra, você não chamou ele? Você não tem chamado por ele? E por que é que agora, quando ele chegou, você não quer obedecer para remover essa pedra? Porque você tá com vergonha do cheiro que vai subir. O cheiro que vai subir vai te inquietar, mas o defunto é teu. Vai te incomodar, mas o defunto é teu. E quando o defunto é da gente, a gente até remove se tiver só a gente. O questionamento é, tem pessoas olhando. Tem uma multidão olhando, vai sentir o cheiro do meu problema. Tem uma multidão que vai ver o meu defunto. Tu tá entendendo? A questão é essa, porque a gente sabe que quando é para dobrar o nosso joelho e orar em pensamento, expor para Jesus no secreto, só tá eu e Jesus, com vergonha, mas ainda assim eu exponho o meu problema. Jesus está aqui, aqui, aqui. Mas quando ele diz assim, remove a pedra e tem gente olhando. Como é que eu me prostro para as pessoas ficarem imaginando o que foi que eu fiz? Como é que eu me derramo diante de Deus aqui em público? O que é que os outros vão pensar de mim? Eles vão falar do mau cheiro. Tu entende? Olha, eu gosto de Jesus porque Jesus, ele dá ordem. Ele dá ordem e ele diz para mim e para você, o mau cheiro do teu defunto nunca foi surpresa para mim. Tu sabe quem foi que criou o homem? Tu sabia, Marta, que fui eu quem formei ele do pó da terra? Fui eu quem soprei o fôlego de vida nele? Fui eu quem limitei os anos, o estado de decomposição, que para você é novidade e para mim, fui eu quem fiz ele assim. Remova essa pedra. Pare de pensar nos outros e obedeça ao Deus que está mandando você remover essa pedra. E aí, Jesus diz, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? É Jesus dizendo para mim e para você. Você lembra que eu liberei uma palavra sobre a sua casa um dia? E eu disse que eu só queria de você fé. Eu não mandei você fazer nada. Eu só disse a você que se você cresce, você ia ver. Tu sabe o que é crer? Crer é confiar. E confiar é obedecer. Ele estava dizendo assim, Marta, eu disse a você que se você obedecesse, você ia ver o que eu podia fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a vida dos teus. Eu não estou pedindo nada de você a não ser a sua fé. Existe uma palavra liberada da boca de Deus e se ele disse que se você crer, você vai ver. É Jesus lembrando para Marta que paciência Jesus tem com a gente. É Jesus lembrando para Marta, eu não lhe disse. Meu Deus do céu, tu consegue entender que Jesus traz a memória da gente, a palavra liberada um dia, que se você crer, veria a glória de Deus. A Bíblia diz, vamos seguir, a gente conclui esse texto hoje, eu acho, ou não. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas. A multidão que está ouvindo. Eles vão precisar ver isso. Para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Tu não abre a boca e tu não diz que crê. Tu não diz que serve. Tu não diz que tem trabalhado para Jesus. Tem uma multidão te olhando. Tu consegue entender que existe uma multidão te olhando? E eles vão precisar ver a tua obediência.
Você sabe o que Deus falou com você, mas eles vão ter que ver o exercício da obediência acontecer. É por isso que Jesus não despediu a multidão. Deixa a multidão ver. Deixa a multidão te ver obedecer, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua obediência. É no exercício mesmo da obediência que as pessoas vão questionar e às vezes vai ter coisas que você vai precisar falar com Deus em público. E você vai dizer, mas Jesus, tem uma multidão vendo, eu creio em ti. Mas eles precisam ouvir, eles precisam saber. E a Bíblia diz que Jesus diz assim, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. Eu quero que tu volte. Lê aí na tua Bíblia, em voz alta, versículo 24. Quando Marta diz assim, sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos, marca esse todos. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Aí eu enxergo Jesus que olha para Marta e diz a Marta assim, eu não disse a você que se você cresce, você ia ver a glória de Deus? Aí logo em seguida ele diz, Lázaro. Na frente de Marta era ele dizendo assim, todos não. Todos não, Marta. É inédito, é particular. Todos não. Eu estou chamando Lázaro. Meu Deus, eu chamo o teu impossível pelo nome. Porque a tua fé achava que só nos últimos dias e seriam todos. Eu estou dizendo a você que eu vou ressuscitar ele, Lázaro, agora. Eu vou ressuscitar só ele hoje. Tu tá entendendo como é que Jesus trabalha? Tu tá entendendo que existe sim coisas que a gente vai precisar viver para que a gente ouça Jesus chegar na porta do túmulo e chame somente o nome do nosso Lázaro. Porque a gente acha ele vai fazer, mas ele vai fazer por todos. E ele tá dizendo assim, você acha que eu não levo em consideração o teu esforço? Tu acha que eu não levo em conta o teu serviço? Tu acha que eu não vejo quando tu trabalha para mim o que tu tem feito para mim? E por que é que tu acha que eu vou te colocar na cota do que eu vou fazer por todos? O Senhor tem coisas particulares para tratar com os seus. Quando você sai da sua casa para servi-lo, quando você tira um tempo para meditar na palavra, quando você dobra os seus joelhos para ficar a sós com ele, você acha que ele não te ama o suficiente para chamar o teu milagre pelo nome? A gente tem uma fé muito inclusiva. A gente tem uma fé que a gente sabe que Jesus pode fazer pelos outros e pode até nos incluir no todos, mas a gente não acha que ele nos ama o suficiente para chamar somente a gente. Meu Deus! Eu digo isso, e eu digo isso com autoridade vivida de alguém que crê muito que Deus pode fazer pelos outros. Mas quando é para dobrar os joelhos para guerrear por nós, eu dobrar os meus joelhos para lutar a minha própria batalha. Oh, como é difícil orar por mim. Talvez seja porque eu sei quem sou eu. Talvez seja porque você sabe quem é você. E por saber quem nós somos, a gente diz, sou digna não, Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer por todos, porque no meio dos todos tem pessoas melhores do que eu,
que te servem melhor do que eu, que te obedecem melhor do que eu, que tem cumprido o chamado muito melhor do que eu, que não te questionam tanto. Então, no meio desses todos, pode até ser que o Senhor me chame. Pode até ser que nos últimos dias, no meio dos todos, o Senhor me coloque, né? Aí Jesus está dizendo: ô Marta, meu Deus, por que é que tu acha que o meu amor por você é limitado, Marta? Por que é que você acha que eu só posso fazer por você quando eu fizer por todos? Jesus morreu na cruz por nós individualmente. Tu sabia que foi individualmente? Jesus se entregou por salvação individual. Eu não consigo achar normal. Tanto é que eu não posso me segurar na salvação da minha mãe. Eu preciso ter a minha vida com Deus para alcançar a salvação. É sobre isso aqui. É um Jesus que ouviu Marta dizer que ele iria fazer por todos. E aí ele chega na porta do túmulo e ele chama Lázaro pelo nome. Porque ele tem poder para dizer: ressuscitem e todos os mortos do sepulcro saírem. Tu entende? Ele tem poder para chamar todos. Mas ele disse: não, eu não vou chamar todos, não. Eu tô aqui e eu vou gritar por Lázaro. Lázaro, vem para fora. Como é que tu me explica? Um Deus, meu Deus do céu, que para tudo para chamar o meu impossível pelo nome. Um Deus que para tudo para dizer assim: vem, impossível de glória, vem para fora. Ela achava que eu ia fazer quando eu fosse fazer por todos, mas eu tô aqui para surpreender mesmo. Bate no teu peito e diz assim: Jesus chama o meu Lázaro pelo nome. Jesus te ama. Jesus te ama. Quem ama, cuida. Quem ama, preserva. Quem ama, acalenta. Quem ama, ensina. Jesus te ama. Jesus te ama de verdade. Jesus não te ama da boca pra fora, não. Como as pessoas dizem que ama e fazem coisas por conveniência, não. Jesus te ama de verdade. Ele te ama e ele te mostra que te ama. Jesus mima a gente de maneira particular só para mostrar que ele ama. Só para mostrar que ele cuida, só para mostrar que ele tá ali. Eu nunca vou achar normal. Eu vou te dar um exemplo de amor assim muito vago, muito simples. O que para qualquer pessoa pode ser simples, mas para mim foi um... Meu Deus, que cuidado. Há pouquíssimo tempo atrás, eu ia dormir já. E eu tava com fome e não queria preparar nada. Era final de mês, só tinha coisa para ser preparada, sabe? Eu não queria preparar nada. Tava já na hora de dormir, ia levar tempo, fazer qualquer coisa, cozinhar qualquer coisa para comer. E eu não queria. E eu cheguei na cozinha e eu disse, pensei, eu não verbalizei. Eu pensei. E pensamento é onde somente o Senhor visita e sabe. E eu pensei assim, eu queria comer uma bolacha suíça. Pronto. Não tinha, também não reclamei. Parti um pedaço de doce, tomei um copo de água e fui dormir. Quando foi no outro dia, depois da escola dominical, tava eu, Érica e Carlos. Érica, minha best, que vocês conhecem, e Carlos, o meu esposo, na escola dominical. Quando a gente foi saindo, o Uber não estava aceitando para ir buscar a Érica. E eu disse assim, Carlos, leva a Érica, que é perto da igreja. Carlos estava de moto. Leva a Érica, eu espero aqui, eu vou ficar sentada, eu espero tu vem me buscar. Ele disse, tá bom. Ele foi levar a Érica. Daqui a pouco a Érica liga. Amiga, tu gosta dessa bolacha? Eu não estava mais lembrada. Tu gosta dessa bolacha? Aí eu disse assim,
Gosto. Eram umas bolachinhas secas. Eu não tinha visto a bolacha suíça na hora. Não tinha visto. Eu disse, gosto. Aí ela disse, tu gosta de cocada? Eu disse, gosto. Aí depois eu disse assim, amiga, eu gosto de bolacha suíça. Aí ela, moço, tem bolacha suíça? Aí o moço, tem. Aí ela, tá bom, amiga, vai, tchau. Desligou. Daqui a pouco, Carlos chega com uma bolsinha, com uma bolacha suíça, um pacote de bolacha suíça. Aí eu, oxi, aí Carlos disse, Érica mandou. Aí eu ri assim, e eu abri, a gente tava vindo pra casa, eu abri, quando eu não lembrei da oração, do pensamento, não foi oração, foi pensamento, não foi oração. Eu não lembrei do pensamento que eu tinha tido à noite. Quando eu botei a bolacha na boca, o Espírito Santo disse, ô Glória, ontem, de noite, tu estavas passando na cozinha e tu não dissesse, não foi, que queria comer uma bolacha suíça? Eu nunca vou achar normal um Jesus que se preocupa tanto. Ele se preocupa exclusivamente com você. Você acha que ele só pode fazer se ele te incluir no bolo que tá todo mundo entrando? Se tu só precisa de uma vaga, tu acha que tu não é amado o suficiente para ele abrir essa vaga para você? Tinha muitos mortos no sepulcro e ele podia dizer assim, ressuscitem, não, mas ele chegou e disse, Lázaro, me diga, onde é que está seu impossível? Leve Jesus até lá. Porque ele ama você e você precisa saber que ele ama você. E se ele quiser chamar somente o seu nome, ele chama. Meu Deus do céu, como é que tu explica um Deus que Mateus capítulo 6 vai dizer que ele se preocupa em alimentar as aves? Ele se preocupa em vestir os lírios dos campos. Ele se preocupou com a bolacha suíça que eu queria comer. Tu entende? Ele se preocupa. Ele ouve, ele vê, ele zela, ele cuida. Ele cuida especialmente de você. Às vezes a gente tá querendo procurar amor em tanto lugar. E Jesus está ali dizendo assim, quando tu decidir entender que eu te amo e eu sei te amar, tu para de quebrar a cara. Quando tu decidir aceitar o meu cuidado sobre a tua vida, essas decepções infindas acabam. Esse entra e sai de relacionamento que nunca dá certo, porque tu sabe que esse vazio aí, homem nenhum no mundo vai suprir. Só Jesus é quem vai suprir esse vazio e tu pode se deitar com quantos tu quiser. Não vai suprir. Experimenta, faz um teste. Passa um mês com Jesus. Porque um mês ainda é muito. Mas faz um teste. Diz assim, eu vou ser crente um mês. Se eu não sentir diferença durante um mês, eu abro mão. Eu te desafio hoje. Tu tem coragem? Compra essa briga. Um mês. É muito. Um mês é muita coisa. Eu te dou 3 dias, um dia com Jesus. Meu Deus, ele já preenche. Quando a gente bota o pé, assim, que a gente se rende na mão dele, ele já preenche de uma maneira. Mas eu vou te dar um mês. Diz assim, um mês. Se ele não preencher esse vazio em um mês, eu nunca mais quero saber de igreja. Eu te digo, com autoridade vivida, de um Deus que ama e sabe amar. Ele sabe. Ele sabe cuidar. Ele sabe zelar. Ele sabe proteger. Ele sabe manter. Ele sabe manter. Não existe ninguém que saiba manter alguém tão bem como Jesus. Não existe ninguém que saiba
abraçar tão bem como Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus chamou Lázaro para fora e o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto com pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-o ir. Jesus olhou para a multidão que estava vendo Maria e Marta chorando, desesperadas, estavam chorando e desesperados também. Jesus olhou para a multidão e agora Jesus deu responsabilidade à multidão. Ele olha para a multidão e disse à multidão: tá vendo o que eu fiz? O que era impossível para vocês, eu já fiz. Recebe essa palavra hoje. Jesus olhou para a multidão e disse: o que era impossível, eu já fiz. Agora vocês que ataram ele, desatem. Desatem e deixem ele ir. Ou seja, livre, sem ataduras, sem faixas. Jesus nos chama para fora e Jesus convoca o povo dele, a multidão. Ele diz assim: desatem-o, porque Jesus me quer e te quer livre, obedecendo, servindo, caminhando, ganhando almas, porque a Bíblia diz que as pessoas criam em Jesus quando olhavam para Lázaro, ouviam o testemunho de Lázaro. O teu impossível vai alcançar uma multidão. O teu testemunho que hoje está te fazendo chorar vai alcançar a muitos. E Deus vai usar quem Ele quiser usar para te desatar. Creia. Jesus te quer livre. Jesus te chama para fora e Ele tira todas as ataduras que te prendem. O que é que te prende de obedecer? O que é que te prende de exercer o ministério que Ele tem para você? O que é que te impede de pregar o evangelho? O que é que te impede? Ele vai usar pessoas para te desatar, como Ele usou e usa pessoas para me desatar. Esse texto me pega muito porque esse texto eu vivo ele. Jesus me chamou para fora pelo meu nome. Mas quando eu vim andando, Ele olhou para a multidão e disse: desatem. E eu estou aqui, fruto do desatem-o. Eu estou sendo desatada. Isso começou através da vida de Érica e eu já disse isso a vocês. O desatem do Senhor começou. E Ele ainda está me desatando. Tu acredita? Ele ainda está usando pessoas para me desatar continuamente. E é isso que Ele faz por mim e é isso que Ele faz por você. Jesus não se limita. Ele usa pessoas. Ele tem os seus caminhos. Vamos orar, minhas meninas. Foi até aqui. Amanhã, de 9 horas da manhã, versículo 45 em diante. Amanhã, de 9 da manhã. Coloca o despertador, tá bom? Coloca o despertador. 9 da manhã eu te espero. Antes da gente orar e eu abençoar a vida de vocês. Não é a bênção apostólica, não, que eu não sou apóstola, não. Eu abençoo vocês com um texto que eu amo, que é um texto que eu levo pra minha vida. Mas antes disso, tu gostasse da minha camisa? Nós temos um projeto lindo. Que o seu pastor Jadson, meu pastor internacional, tá aqui. Deus abençoe, pastor Jadson, irmã Vilma, nossa terapeuta. Se tu não faz terapia ainda, eu vou deixar o número dela aqui nos stories. Entre em contato com ela. Terapeuta cristã, cheia do Espírito Santo. O Senhor alcançou a minha casa através da vida da irmã Vilma. E Ele tem alcançado as minhas meninas também no grupo. Tem muitas de vocês que já têm feito terapia com ela. É online, ela atende presencialmente e atende online. Gente, é maravilhoso. Eu falei com a Águida esses dias e a Águida disse assim pra mim: Glória,
O valor é muito pouco diante do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através da vida da irmã Vilma. E eu quero dizer a vocês, eu vou colocar nos stories e vou colocar o número dela novamente no grupo. Entre em contato, porque Jesus conta com a gente, mas Ele vai usar mulheres curadas. E Ele quer curar a tua mente antes. Então, façam isso. Sobre a blusa, Jesus colocou um projeto no nosso coração. E a gente tá vendendo essas camisas aqui. Eu vou virar as costas pra tu ver que é a coisa mais linda do mundo. Ó, a luz do mundo. E cada camisa dessa vai com uma Bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos. Você não está comprando a Bíblia com a camisa, você está comprando a camisa e ganhando uma Bíblia. É isso mesmo. Para honra e glória do nome de Jesus, eu vou colocar também aqui nos stories, quando terminar a live, tu pode entrar em contato comigo. Os pedidos são enviados para todo o Brasil e é para a obra do Senhor. É uma questão de obediência e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos orar, minhas meninas? Vamos orar? Ângela perguntou se tem G3. A GG dela é enorme, Ângela. Enorme. Eu tenho do PP ao GG, mas a GG é enorme. As camisas são R$ 129,90. A gente envia para todo o Brasil e dividem até 12 vezes no cartão. Eu não consigo dar mais informações aqui, senão eles acabam derrubando a live, mas tu pode ir no meu privado e colocar. Manda o catálogo das camisas que eu vou te mandar o meu WhatsApp pessoal. Tu vai falar diretamente comigo. Tem gente que diz assim, com quem eu estou falando? Aí eu mando áudio. Aí o povo diz, não acredito. Vai falar diretamente comigo e a gente envia para todo o Brasil, tá bom? Vamos orar, minhas meninas? Quem necessita de oração? Eu e a minha casa necessitamos de oração. Eu sou de Recife. Recife. Eu oro daqui, tu ora daí. Jesus é tão bom, né, minha gente? Eu fico bestinha com ele. Ele falou tanto com a gente hoje. Eu tô aleluiada. Eu tô aleluiada porque ele falou, ele fala. Ele fala. Às vezes a gente perde muito tempo buscando falsos deuses. Tu sabia que Satanás também fala? E às vezes a gente se ilude porque a gente verbaliza muita coisa. Aí vem um falso profeta de Satanás. Falou exatamente o que eu disse. Claro, tu disse. Experimenta pensar. Tu valida se é Jesus quando tu pensa e ele fala o que tu pensou. Aí é ele. Experimenta. Compra o desafio 1 mês com Jesus. Experimenta 1 mês só. Se ele te decepcionar, eu te garanto. Pode deixar ele, mas compre aí 1 mês. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado, Pai querido que está nos céus. Jesus, como é bom te servir. Como vale a pena estar diante de ti, reconhecendo que tu és, que tu podes. Jesus, que nos dias que a gente pensa que não vai sair nada, é o dia que o Senhor nos surpreende. Oh, como tu és bom, Jesus. Oh, Jesus, se tirar o Senhor de mim não tem nada. Me cobre com teu sangue, a minha casa, a minha vida, os meus, as minhas meninas e cada um que está aqui na live, Jesus. Mais de 500 pessoas hoje para honra e glória do teu nome. E não a mim, porque eu não tenho, eu não posso, eu não faço. Jesus, mas a tua palavra é fiel. E o teu poder de fato e de verdade se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Nos faz entender quem tu és. Nos faz te conhecer. Nos faz te obedecer. Perdoa a nossa limitação, Jesus, porque nós precisamos de ti. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e guarda os nossos com o teu sangue. Repreende todo o mal, toda a fúria do inimigo e do devorador, Jesus. E nós declaramos que vencido e sem força está Satanás e todo o seu exército.
Jesus, e nós teremos uma semana cheia da tua presença, Jesus. Abençoa as empreendedoras, Jesus. Manda cliente para mim para comprar essas camisas, e manda cliente para as minhas irmãs que vende roupa, vende perfume, trabalha com cabelo, trabalha com tanta coisa, vende comida. Manda cliente, Jesus. Que elas possam receber e te entregar o dízimo e as ofertas dela, como está escrito na tua palavra. O Senhor é fiel, Jesus. E nós precisamos fazer a nossa parte. Continua cuidando de nós e dos nossos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Minhas meninas, amanhã nós estaremos de volta, tá bom? De 9 horas da manhã, o restante do capítulo 11. E quem quer adquirir suas camisas, manda mensagem para mim que eu mando o link do meu WhatsApp. Quem quer entrar no nosso grupo, eu mando também o link do WhatsApp. Manda no direct. Eu sempre tiro um tempinho para responder o direct. E aí a gente tem pedido fechando hoje, tá bom? O nosso grupo tem muita mulher de Deus e de oração, vice? Eu vou botar o link, tu vai entrar, tu vai aguentar, porque é mensagem até umas horas, mas elas vão orar por você, você ora por elas oram juntas, faz chamada de ligação de oração, é mistério. Agora, minha filha, se tu não quiser ser crente de verdade, tu não entra não, porque é lapada de inchar focinho. Igual o povo do interior diz, é lapada de inchar focinho. Se não quiser ser crente de verdade, não entre não. Porque tem mulher de Deus lá para orar, para interceder e o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã estaremos juntas, viu? De 9 da manhã. Beijo. Eu amo vocês. Pede a tua camisa, pede assim igual a minha. Eu vou mostrar de novo. Assim, ó. Coisa mais linda do mundo. Pede a tua camisa que eu quero enviar ela para tua casa. Deus abençoe vocês, minhas meninas. Até amanhã. Bota o despertador de 9 horas. Estende tua mão pra cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. A paz que excede todo o entendimento, que guarde a tua entrada e a tua saída, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê livramento, que o Senhor entre contigo e saia contigo. Até amanhã, minhas meninas. Amo vocês.